Boa noite a todos. Hoje eu estou substituindo o nosso amigo, irmão, mano Alan, que está dodói. Mas a gente está aqui substituindo. E como a minha palestra quarta-feira passada ficou sem áudio, né? Porque a gente esqueceu de ligar o microfone. Mas agora, então, chegou a oportunidade. Vamos ver se está ligado. Está ligado. Tá ligado. Então vamos silenciar um pouquinho. Silenciar um pouquinho as nossas mentes. Deixar a espiritualidade nos auxiliar. Deixar um pouquinho nossos problemas de lado. Ter fé. Confiar na espiritualidade. Aqui, quando adentram, se permitem já que a espiritualidade nos auxilie. A gente vai fazer uma oração universal da Casa Irmão de Luz. Mensagem psicografada aqui na casa. Nossa irmã Jaqueline vai falar. Fique à vontade. Pai, Mãe, Criador, cujos espíritos são como um só. Encontra-se em todos os lugares do universo e dentro de nós. Sejam vossos nomes santificados em glória. Que a vossa criação e reino soberano de amor, fraternidade, paz e justiça venha até nós, teus filhos que vos buscam. Que a vossa vontade, que é de onde nós, teus filhos, sejamos felizes e realizados em harmonia com nossos irmãos na marcha incessante da evolução. Tudo de novo. Repete para falar com o microfone. Pai, Mãe, Criador, cujos espíritos são como um só. Encontra-se em todos os lugares do universo e dentro de nós. Sejam vossos nomes santificados em glória. Que a vossa criação e reino soberano de amor, fraternidade, paz e justiça venha até nós, teus filhos que vos buscam. Que a vossa vontade, que é de onde nós, teus filhos, sejamos felizes e realizados em harmonia com nossos irmãos na marcha incessante da evolução. Seja feita aqui, na terra, da mesma forma que é em vossa casa nos céus. Graças a vós, Pai, Mãe e Filho, temos em todos os dias e hoje a abundância de teu amor que nos cerca de irmãos, instrução, sabedoria, alimento e a grandeza sublime a da natureza. Pai, Mãe e Filho, que são como um espírito só, cubram-nos com a força e resiliência necessária para encontrarmos dentro de nós a luz do perdão ao irmão próximo e a nós mesmos, e que assim vós nos perdoem com a mesma medida em que nós, teus filhos, estamos em paz com os nossos irmãos. Cubra-nos com a vossa infinita proteção e discernimento, para que nós, teus filhos, caminhemos através da grande e infinita jornada existencial, sob a paz e a soberania de vossa luz, para que assim jamais causemos dor aos nossos irmãos. Que assim seja. Parabéns, Jaque. Nova palestrante aí, vindo aí na Casa Irmão de Luz. Que bom.
Que seja na quarta-feira. Bom, hoje teve então psicografia. Vamos ler aqui os nomes, apenas os nomes, tá, gente? E logo a gente vai fazer um videozinho explicando e apresentando todos os nomes que vieram até hoje, né? Pessoal que está em casa, né? Assistir com calma também. Stephanie Carneiro. Ana Lúcia Correia. Maicon. Felipe Martins Vieira. Madalena Soares. Arthur Miguel Sobral. Walter Santiago. Cecília Elizabeth Freitas. Lucas Venâncio. Esses são os nomes. Estou conferindo, né? Esses são os nomes, então, que vieram se comunicar, né? Dos espíritos que vieram hoje se comunicar. Tá? A gente vai tentar fazer uns videozinhos para esclarecer um pouquinho melhor as psicografias também, tá? Tirar as dúvidas, né, de todo mundo. E hoje o tema, então, é coragem. Coragem. Como eu falei na quarta-feira, coragem, quando a gente faz, né, as palestras, sempre é primeiro pra gente, né? Então, me fez muito refletir, né? Pra gente estar aqui hoje, pra gente ter construído a Casa Irmãos de Luz, necessitou muita coragem de todos eles, de todos os dirigentes, de todos os integrantes, né? Coragem de pagar aluguel sem ter dinheiro. Coragem de pedir material de construção para todo mundo. Para hoje ter a nossa casa aqui estabelecida, né? Então, tudo na nossa vida. Hoje, tudo na nossa vida exige, né? De certa forma, uma coragem, né? Antes de tudo, né? Então, é preciso, então, estar aqui hoje palestrando. Coragem, né? De estar aqui desinibindo. Timidez. Sou tímida, né? Coragem para a gente fazer um novo empreendimento. Coragem para a gente procurar um emprego quando a gente já tem uma certa idade, né? Coragem a gente precisa para entrar em um relacionamento novo. Coragem para a gente sair de relacionamentos tóxicos. Coragem para dizer não, eu não quero, eu não posso. Eu sinto muito. Coragem para dizer sim, eu quero mudar, eu posso mudar. Trazer para sombras trazer para a luz as nossas sombras e transformá-las. Porque é difícil, né, gente? É difícil a gente olhar para dentro da gente e ver o quanto a gente precisa mudar. Mas todo mundo precisa mudar um pouco, né? Só que dói. Dói a gente olhar para dentro e verificar, meu Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar esse meu jeito. É difícil. Mas quando a gente tem coragem, isso se transforma. Então é preciso ter essa coragem para transformar. Coragem para enfrentar a doença que chega até nós, né? Como muitas pessoas já passaram por isso. A gente precisa ter coragem, fé, confiança, que a gente vai passar por isso. Coragem para transformar o homem velho no novo. Coragem para viver todas essas nossas vicissitudes que a gente tem, porque a gente veio nesse planeta muitas vezes para passar muitas dificuldades, desafios, ser resiliente, enfim. Coragem para enfrentar, então, esses momentos de tensão e aflição, porque muitas vezes esses momentos de aflição e tensão antecedem sempre as nossas conquistas, as nossas vitórias. Sem coragem de chegar lá, de querer
né? Quantas vezes a gente olha para trás e vê, nossa, se eu não tivesse coragem para enfrentar aquilo lá, para pagar, para pegar um empréstimo, para fazer, para trabalhar, eu não teria o que eu tenho hoje. Então, muitas vezes a gente tem que olhar para trás e pensar, né? Todo mundo tem que ter essa coragem. É preciso ter coragem também para falar aqui do espiritismo, coragem para falar da boa nova, da imortalidade da alma, que é difícil hoje. A gente recebe muita crítica, né? A gente recebe críticas, seja dentro de casa, na nossa família, seja fora, mas a gente tem que estar preparado e ter essa coragem de enfrentar. Hoje eu preciso falar, sim, sobre a imortalidade da alma. Né? Hoje, um dia de psicografia, sim, a gente precisa abrir um pouco esse véu que está nos nossos olhos e observar que a gente não morre. Nosso espírito é eterno. Todos os nossos entes queridos que irem para a vida espiritual vão ficar bem. Só despojamos esse corpo, né? Muitas vezes a gente acha que o corpo, essa vida é tudo, e não é. A gente precisa dessa coragem de entender o espiritismo. Então é para isso que a gente está aqui. Falar um pouco da imortalidade da alma, para acalentar os corações das pessoas. Falar sobre Jesus, né, nosso irmão mais velho, é preciso essa coragem. Muitas vezes as pessoas vêm com missão para falar sobre o espiritismo, abrir as consciências das pessoas que estão ainda muito fechadas. A gente precisa falar sobre isso. Muitas vezes a coragem é interpretada como bravura, valentia, devido a essa predominância que a gente tem do animal sobre o espiritual, né? Coragem é uma energia moral que, disciplinada, transforma-se em força de vontade. Então a gente precisa sempre da força de vontade. Eu quero aquilo, então eu preciso correr atrás, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente para ter aquilo. Quando somos impulsionados pela coragem, reagimos às dificuldades, às dores inevitáveis do mundo e controlamos o medo nos instantes mais assustadores, desobstruindo o nosso caminho. Ter coragem não estar isento do medo, porque o medo é das maiores emoções da alma. Ele é necessário. Né? É necessário o medo. Ele evita, então, os riscos que a gente... Muitas vezes ele nos protege, né? Nos alerta dos riscos, dos perigos da nossa vida. Mas não deixar o medo nos dominar, nos paralisar. No ponto que a gente não vive mais, com medo de tudo. Então aí existe, né, uma diferença, né? Ser corajoso não é deixarmos comandar por ele, o medo. É de idealizar nossos sonhos e não desanimar até que ele se concretize, sem nos importarmos com os obstáculos. Corajoso é ser inteligente nesse mundo de expiações e provas, que nos pede evolução por meio do reajuste e da reforma das nossas mazelas. É o que o Espiritismo nos traz. Né? A doutrina nos traz isso, para a gente olhar para dentro, o que a gente precisa mudar, ser homens de bem, né? Ao nascermos, trazemos essa inscrição na consciência, para frente e para o alto. É a lei do progresso. Com dificuldade para entender essa diretriz divina, acabamos nos perdendo nos desvãos do caminho. Assim, nós, muitas vezes, ficamos perdidos. Né? A gente muitas vezes fica perdido, sem coragem, sem saber para onde ir, o que realizar, o que idealizar. Planejar. Muitas vezes a gente não tem nem coragem de planejar, porque já desanima. Ah, não vou conseguir. Então ali, a partir do momento quando a gente se disciplina, né? Não, eu preciso então transformar isso na minha vontade. Se eu quero, se eu sei o que eu quero, se a minha alma me diz. Porque a gente não escuta a nossa alma, nosso espírito, né? A gente não escuta o nosso espírito. E não escuta os nossos anjos da guarda dizendo. Então a gente faz muitas vezes no automático, mas se você prestar atenção, você vai conseguir ouvir. Eu quero,
Então eu vou atrás. Preciso dessa coragem. Querer, saber e amar são as palavras-chave para a nossa felicidade. Mas nessa ordem, em primeiro lugar, o querer, pois ele determina nossa escolha. O saber é muito importante, porque sem ele não podemos construir nossos passos. E o amor é o mandamento maior, que nos conduz ao caminho do bem. O cristão que sabe a verdadeira coragem é a exemplificação do bem, do amor, em qualquer circunstância. A coragem, ao ser estruturada pela disciplina, em vontade, adquire poder de decisão, que é o querer. Coragem também é fé. Acreditar, né? A fé é a vontade de querer. São 3 palavras em uma só. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no parágrafo 15 e 16, fala da coragem da fé. Coragem da fé. A coragem de opinião sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são a de todo mundo. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências e da sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir do momento do combate. Jesus hostilizou essa covardia, no ponto de vista especial da doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará. Que renegará aquele que tiver renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus, aquele que confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhe traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocam-a acima de seus interesses materiais. Trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Parágrafo 16. Assim será os adeptos do Espiritismo, já que a doutrina que professam não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. Também a eles se dirigem a palavra do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá eles colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. É um alerta para a gente, né? A gente ter coragem. Deus nos deu essa virtude da coragem. Para que a gente possa seguir, apesar de todas as aflições, apesar de todos os obstáculos, que a gente possa seguir. Coragem tem os cientistas que repetem centenas, milhares de vezes uma experiência, na certeza que chegarão a uma descoberta benéfica à humanidade. Thomas Edison adentrou mais de 1000 vezes a invenção da lâmpada incandescente. Quantas noites sem dormir e quantos dias sem comer, até iluminar a terra e nos legar com 1093 inventos patenteados e tornar-se o maior inventor de todos os tempos. O que seria, né, dele sem a coragem? O que seria de nós sem ele? A coragem dele. Coragem tiveram os grandes vultos da ciência, da filosofia, da religião e de todas as áreas do conhecimento humano, para trazer-nos o progresso. Seria dispendioso e até impossível identificá-los, porque muitos ficaram anônimos, passaram despercebidos pela história da humanidade. Grande exemplo é Joana de Cusa,
velha discípula de Jesus, a respeito de quem o espírito Humberto de Campos, que fala no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, ele fala: por ser cristã, foi amarrada ao poste do martírio no circo romano, para ser queimada viva, juntamente com seu filho, que desesperado lhe dizia entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nós perdemos? Abjura, por mim que sou teu filho. Possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou o filho ensanguentado e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias desse mundo, é preciso ser fiel a Deus. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido e de seu filho. Joana de Cusa, hoje é o espírito Joana de Ângeles, que tem a sublime missão no espiritismo como mentora de Divaldo Pereira Franco, esse grande apóstolo de Jesus. Juntos divulgam o espiritismo em todos os continentes do planeta, em um trabalho de amor e de coragem. Emmanuel relata no livro Ave Cristo vários casos de coragem de espíritos que, apesar de passarem anonimadamente pela Terra, contribuíram para a implantação do cristianismo. O escravo cristão de nome Rufo servia a uma chácara cujo senhor, Tassiano, era adepto da deusa Cibele, mãe dos deuses romanos, e por isso foi obrigada a renegar Jesus e a render graças à divina Cibele. Rufo não aceitou, foi açoitado, preso e amarrado no rabo de um potro selvagem. Teve seu corpo despedaçado diante da mulher e das filhas, que imploravam para que ele se salvasse. Posteriormente, no dia 1º de maio de 1880, reencarnava em Sacramento, Minas Gerais, como Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Jesus, o maior intérprete da coragem, nosso guia e modelo, que sem precisar e sem merecer, deixou-se imolar na cruz do sofrimento. A ser interrogado por Anás, foi esbofeteado por um dos guardas e reagiu dizendo: se falei mal, dá o testemunho do mal. Se falei bem, por que me feres? Em outro momento, convidando-nos à coragem, disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso modelo e nosso guia, dizendo que olha tudo que ele passou, né? E às vezes a gente não é nem o dedinho mindinho, e a gente já muitas vezes não tem coragem, quer desistir, né, da vida. Aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente, mas aquele que mais ame, até mesmo os seus adversários. Difícil, né, gente? Mas é uma prática. Coragem é firmeza, energia frente aos problemas que nos desafiam. E como os maiores problemas para o cristão se encontram sempre no campo espiritual. Tenhamos sempre a coragem de enfrentar as dificuldades do caminho com vistas à nossa melhoria e edificação espiritual. Deus sabe da nossa vida, né? Coragem sim para entender os que não nos compreendem, orar pelos que nos perseguem, bendizer aos que nos maldizem e amar em espírito e verdade os irmãos que se dizem nossos inimigos. Coragem em exemplificar a honestidade quando ninguém nos vigia.
defender o irmão ausente quando vítima de injúria, praticar a caridade quando o mundo nos conclama ao comodismo, trabalhar quando as forças se façam diminuídas, enfim, coragem de viver cada instante para a libertação nossa e dos que nos cercam. O espírito é com o conhecimento da imortalidade da alma, da causa e efeito e da misericórdia de Deus. É alguém que deve demonstrar coragem frente aos embates da vida, exemplificando serenidade e confiança mesmo na hora da adversidade. Busquemos o verdadeiro sentido da vida física na Terra. E jamais nos faltará a coragem de viver com amor, trabalho, desprendimento, estudo e edificação para que o reino de Deus se estabeleça entre os homens e a humanidade se encaminhem para o plano de regeneração a que nos destinamos. Ou seja, somos muito corajosos de estar aqui, né, gente? Vocês não lembram, mas a gente escolheu estar aqui. A gente escolheu estar nesse momento da Terra, nesse momento de transição, o qual ainda a gente vai passar ainda para algumas dificuldades, mas é isso. A gente escolheu, a gente tem que passar por tudo isso, né? Nada é por acaso, né? E para encerrar, eu vou ler um texto, então a mensagem aqui da nossa mentora, uma das nossas mentoras, Ruth, que ela trouxe agora no mês de junho, uma mensagem muito linda, que eu peço que vocês ouçam, né? Com os ouvidos de ouvir, né? Como falam pra gente. Que eles sempre estão, a espiritualidade sempre está nos dando força. Para que a gente consiga passar por essa dificuldade. Porque tudo passa a dificuldade, passa os momentos bons também. Então eles estão ali do nosso lado. Filho, filha, continue, coragem, força. Né? Vem aqui para a palestra, vem na casa, que aqui eles também fazem essa transmutação de energia, né? Para que a gente consiga seguir mais uma semana. Né? Então, assim, a gente também tem que procurar, né? A gente sempre tem que estar disposto também a receber essa energia e essa força. Então, ela diz assim, ó, força nós traremos, assim como me foi aconselhado quando aqui em carne estive, para que me mantesse na retidão dos meus caminhos, para que eu pudesse ter fé, fé no que eu não ouvia, fé no que eu não via, fé no que eu não sentia, para que eu pudesse olhar para o céu e acreditar que diante de mim tinha uma horda de anjos, para que eu transformasse as sementes a mim ofertada desde criança e que pudesse libertar almas sofredoras. Sim, sofremos desde os primórdios. Sofremos por não entender, sofremos por não amar, sofremos por não perdoar, sofremos por não sermos resilientes, sofremos por nosso orgulho, sofremos e sofremos e sofremos. Ó humanidade sofredora, que passam-se séculos e séculos e não tenham fé necessária na imortalidade da alma, que acreditam estar visitando toda uma única vida, onde colocam todos os seus pendores, onde colocam todas as suas forças na sobrevivência de algo que não sobrevive, onde perdem partes preciosas das suas vidas a trabalhar para adquirir mais, mais e mais. Onde nem sequer o nascer do sol, muito de nós, de vós, não apreciam. Filhos amados da terra, olhem para esse emaranhado de matéria constituída da transformação do fluido universal, da mente de Deus, e acolham por cada pedacinho que passa. Sobre vossos pés
sobre vossos olhos. Sintam cada sensação, cada cantar dos pássaros, cada fluido da natureza. Sintam o cheiro da terra molhada, daquele solzinho que aquece quando temos frio, da chuva que molha a horta onde colhemos os frutos dos vegetais. A natureza é tão sábia e vós complicam. Vive como se fosse o último dia de vossas vidas. Mas aonde colocam vós a felicidade? Eis aí uma questão. Onde colocamos a nossa felicidade? Nas coisas efêmeras da matéria ou nas eternas da alma? Vós já tenha consciência e uma boa bagagem espiritual, para não se apegarem a nada e devolverem ao Criador o que é dele. O que é muito complicado ainda no meio de vós. A falta de fé vos enterra, vos aniquila, vos comprime em angústias, ansiedades, depressões, tristezas, enquanto ao vosso lado estamos nós, emanando os fluidos do Criador, para que vocês todos equilibrem-se, busquem vossa equidade, busquem vosso centro para entender as provas que ainda virão. E nessa compreensão, internalizando a parte de cada um que vos entenderem, que só poderão dar ao outro o que nutrirem por vós. E ainda falta muito amor. E vós fogem em fugas intermináveis de sentir vossos espíritos, de se amar, de se sentirem bem em vossas companhias, de largarem essas máquinas que tiram vossas atenções e vossas inteligências e se desconectam vós o que é do presencial, do que é importante, do que um dia vós sentirão falta, do presencial. Por isso vos falo, busque o equilíbrio em tudo que fazem, pois todos vieram aqui para servir. Os que hoje não servem estão perdendo uma caminhada, uma grande evolução. Filhos queridos, não olhem o que o outro faz, olhem para o que vós fazem. Qual a parte de mim que eu dou? Qual a parte de mim que eu me olho e vejo? Qual a parte de mim que eu vejo meus familiares com compaixão? Acolham-se, acolham o próximo e verão que nada vos faltará. Nada, porque o alto vem ao vosso encontro. Ele trata a verdadeira felicidade, que é esse encontro com as suas virtudes que te elevam. Derrame, Pai, sobre vós as luzes da mansidão, as luzes do amor, da fraternidade, da paz. Que assim seja feito. Mensagem linda, né, gente? Faz a gente refletir muito, né? Eu espero que sim, e faça a gente refletir, né? Aproveitar que estamos aqui para a nossa evolução. Tá bom? E agora a gente vai fazer os tratamentos. Quem tiver tratamento pode entrar para a fila da bio e do passe. Tá bom? Vamos fazer uma oração para finalizar. Agradecendo a todos que estão aqui presentes. Que voltamos para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que possamos refletir todas as dificuldades da nossa vida e podemos assim com elas aprender um pouco. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gratidão a todos. Que assim seja.